Quero pedir a vocês que me acompanhem numa linha de pensamento hoje. Nós somos um povo mais que abençoados em Cristo Jesus. Efésios fala que nós já temos em Cristo todas as riquezas das bênçãos. Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos na região celestial. Efésios capítulo 1, verso 3. E o apóstolo Paulo também em Efésios, no capítulo 3, versículo 20. Diz assim, Efésios 3, 20, aquele que é poderoso, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos, pensamos, conforme o seu poder que opera onde? Em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Muitas vezes pensamos nesse poder que opera a nosso favor. Tantas vezes. E não é mentira, não é equívoco, é verdade. O Senhor opera em nosso favor. Mas o grande objetivo do Senhor é que nós entendamos que aquele desejo do Senhor e o poder do Senhor é para operar em mim. Em mim. E aquilo que Ele fará em mim é muito maior, excede, é infinitamente mais do que aquilo que eu podia pensar, mensurar ou pedir. E quando nós olhamos desta forma, esse Deus do excesso, esse Deus do infinito, esse Deus que a sua capacidade de operar é muito maior do que a minha capacidade de pensar, pregar sobre Ele e estar nesse momento onde a palavra dele será emitida, é absolutamente empolgante. E mencionar que esse Deus é capaz de fazer isso, e nós hoje, como ouvintes, é estar em franca colisão com o milagre. É estar em franca colisão com tudo é possível, na questão de mudar dentro de mim quem eu sou e aquilo que me tornei, para tornar a ser e vir a ser aquilo que Ele sempre sonhou que eu fosse. Então, estar hoje aqui na emissão da palavra, e nós como ouvintes, faz com que esse ambiente seja todo possível, que esse poder, que é infinitamente maior, Ele opere em nossos corações nessa noite. Ao ouvir isso, eu tenho uma vontade de dar um glória a Deus, mas é diferente de vocês. Porque ao ouvir isso, a vontade é dar um brado de aleluia, porque nós estamos nesse ambiente. Mas espero que, apesar de vocês não expressarem, saibam que isso é verdade. Que os corações estejam abertos para isso. Essas bênçãos imensuráveis, essas bênçãos que excedem, essa incapacidade de ser medido o que Deus tem para nós, é isso que eu queria compartilhar com vocês, e convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 41, a partir do verso 46. Gênesis 41, a partir do verso 46. Falo sobre José, usando este homem, um homem notável do Antigo Testamento, um personagem brilhante dentro dos projetos que Deus teve para a formação do seu povo. José foi um homem fundamental. E eu trago princípios de alguns episódios da vida de José, e principalmente desse capítulo, como condições para vivenciarmos essas bênçãos imensuráveis do Senhor. Diz assim, a partir do verso 46, era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas.
ia além das medidas. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos de José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de aqui é a esposa de José. Verso 51 diz: José, ao primogênito, o chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da aflição. Só até aqui, Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu acredito, pressuponho que a maioria de vocês, se não todos, conhece a história de José. Se não, está a partir do capítulo 37. Caso você não tenha muito conhecimento da história de José, a partir do capítulo 47 de Gênesis até o último capítulo, você saberá a história desse homem. E aqui é um breve trecho. José ele foi um jovem aos 17 anos de idade, vendido pelos seus próprios irmãos para ser escravo na terra do Egito. E assim ele foi. E passou-se 13 anos como escravo, 13 anos. Nesses 13 anos ele foi caluniado e preso. E a maioria desse tempo que ele passou no Egito, ele ficou na cadeia, injustamente. E aqui, aos 30 anos, é quando ele sai da cadeia. Ele interpreta um sonho que Faraó teve entre 7 anos de escassez, 7 anos de abundância. Faraó não entendeu isso. José o revelou. E assim ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Passou-se um período muito difícil, 13 anos, de densas trevas, de escuridão profunda e de uma luta para entender os projetos de Deus na vida desse homem. Aqui, esse cereal que é contado além das medidas, é um trecho que chama muita atenção, como esse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, é um Deus que torna a safra, é um Deus que torna as bênçãos incontáveis também. E esse Deus é o nosso Deus. Na verdade, quando nós olhamos textos como esse, nós, dependendo de como estamos, o momento que estamos atravessando e como estamos terminando o ano, pode ser que alguns de nós não nos enxerguemos tão abençoados assim. Pode ser que nós não nos enxerguemos ou não consigamos entender bem, ou mensurar, ou perceber, ou testemunhar que o Senhor tem me abençoado de uma forma exponencial. Mas eu quero lhe avisar que isso pode não ser verdade, apenas você está olhando para o lugar errado. Ou pode ser que isso seja uma verdade. De qualquer forma, quero trazer a vocês aqui para que estas bênçãos aconteçam, tem condições. Normal é sol e chuva. Que cai sobre a cabeça de injustos e injustos é sol e chuva. E as leis naturais, pulou, cai, estudou, passa. Essas leis naturais, Deus não intervém. Se pular, cai, se estudar, passa. Aí pode ser cristão ou pode ser um ateu, isso não importa. Se trabalhar e for uma pessoa ajuizada, enriquece. Mas Deus não está nesses negócios, eu não creio. O Senhor realiza milagres, o Senhor opera bênçãos, mas Ele nos dá o oxigênio e aí é para todo mundo. Essas são as bênçãos naturais. As bênçãos incontáveis são esses tipos de coisa que aconteceu com José. As bênçãos incontáveis, elas não são medidas, mensuradas, escritas. Esse Deus que faz infinitamente mais, é o mais que não pode ser colocado em verbo, em palavra. É o mais que eu não consigo expressar, eu só consigo adorar. É o mais que eu não consigo registrar, eu só consigo louvá-lo. E por mais que eu queira dizer, não vai ser possível colocar isso dentro de faixa de tempo, porque o que Ele fez por mim abrange o que é eterno. O que Ele mexeu na minha vida e o que Ele transformou na minha vida ecoa na eternidade. Então eu não posso dizer que são coisas momentâneas, passageiras, que pode ruir, que uma traça pode comer e um ladrão pode roubar. Então, o que eu tenho para falar do Senhor, essas bênçãos que não podem ser medidas, esse Deus que faz infinitamente mais do que eu podia pensar, pedir, tem condições, gente, para a gente vivenciar isso. Tem condições a gente vivenciar isso. Isso não é para todo mundo, isso não é o oxigênio, isso não é o sol, isso não é a chuva.
E não depende de grana, não depende de dar dinheiro. Eu quero trazer, assim, da vida de José, algumas dessas condições, para que a gente saia da mediocridade espiritual. Para que a gente saia de uma vida medíocre em relação ao Senhor. Medíocre significa médio, mediano. O morno, que nem é quente nem é frio. Pois é, para a gente sair dessa faixa terrível, que é uma vida cristã que não destrava, que não aponta para um amanhã, que se enche de esperança, se reveste de uma alegria e se enche do fogo do Espírito para poder viver conforme a vontade do Senhor. É aquele crente assim que nunca passou da faixa da mediocridade. É ultrapassar isso que eu queria trazer alguns princípios hoje da vida de José. Primeiro, algumas condições, alguns fatores que fazem com que eu vivencie isso, essas bênçãos imensuráveis, é quando eu decido ser a resposta dos sonhos de Deus. Quando é Deus que sonha e eu sou a resposta. O que tem acontecido na nossa época? A gente sonha e Deus responde. Aleluia! Mas eu entendo. É Ele sonha e a gente responde. Isso. Entenderam? Porque esse Deus que realiza o meu sonho, Ele não existe. Eu sei, aperta o cinto aí, me queira bem, ore por mim, olhe para mim com amor, mas esse Deus que realiza o meu sonho, Ele não existe. Desculpe a decepção. Porque não há nenhuma página na Bíblia que diz que Deus realiza o meu sonho. O que existe no Evangelho é assim: você quer ser a resposta dos meus sonhos? Porque as bênçãos imensuráveis não é a realização do teu sonho. É quando você começa a viver os meus sonhos. É a minha vontade que é boa, agradável e perfeita. Não é o que você decide. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. E os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus pensamentos. Sabe por que você tem uma vida rasteira? É porque você pensa somente num campo fora do que eu penso. Quando o apóstolo Paulo fala, pense nas coisas lá do alto, é assim, um pensamento absolutamente elevado. José, ele foi a resposta do sonho de Deus. José não pediu para sonhar. José não teve sonhos particulares. José não orou ao Senhor e disse: Deus, eu tenho um sonho, eu queria que o Senhor realizasse. Não que isso seja errado. Não que isso seja problema, não que isso seja pecado. Espero que mensagens assim não confunda você, mas cada vez mais clareie o seu coração e tire você de uma infantilidade ou de um engano. Aprendi em alguns momentos da minha vida e graças ao Senhor eu desaprendi isso rápido. Ouvi uma vez que quando nós vamos orar por alguma causa e ao orarmos, seja por um enfermo, seja por uma causa, seja por qualquer outra questão impossível, quando nós vamos orar, nós não podemos dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Não podemos dizer isso. Porque a gente tem que determinar e acreditar que aquele negócio vai resolver. Aleluia. Porque se eu disser assim: Deus, faz a tua vontade, desandou. Significa que você não crê. Porque se você crê mesmo, você não vai dizer: Deus, seja feita a tua vontade. Você vai dizer assim: fica de pé. Sabe por que não ficou de pé? Porque no seu coração tem esse negócio de Deus fazer a vontade dele. Aí enviesa, porque se colocar para Deus fazer a vontade dele, as coisas não andam. E você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Se eu orar por qualquer causa e disser: Senhor, vai ser feito a tua vontade, isso é libertação e cura para mim. É mais ou menos isso que José estava vivenciando. Capítulo 37 de Gênesis, aqui começa um grande problema, porque José, ele sonha. Capítulo 37, nós estamos no 41, e se você quiser voltar e entender um pouquinho melhor o problema que Deus deu para José, entre aspas, é que o Senhor deu sonhos a José. E José, ele começou a ter sonho. Versículo 5 fala dos primeiros sonhos que José teve. E isso ia irritando seus irmãos, porque José ele sonhava sendo agora um homem elevado e todos os demais, seus irmãos e seus pais, curvados diante dele. Esse era o sonho que José teve. Mas esse não era o sonho de José, esse era o sonho do Senhor.
E aí houve alvo de ódio. Por isso que lá no versículo, nós olhamos aqui do verso 19, do capítulo 37, chamavam José de o tal sonhador. Gênesis 37, 19, lá vem o tal sonhador. E quem dera se as pessoas, quando nos vissem passando, dissessem assim: lá vem o tal sonhador dos sonhos de Deus. Lá vem o tal sonhador que sonha ser um homem segundo o coração do Senhor. Lá vem o tal sonhador, lá vem a tal sonhadora que abriu mão dos seus sonhos para fazer a vontade do Pai. Quem dera que quando as pessoas nos vissem, dissessem assim: lá vem a tal sonhadora, ou lá vem o tal sonhador. Quem dera. Esses sonhos custou muito caro a José. Porque assim, sonhar sonho de Deus custa tudo. Sonhar os meus sonhos e pedir para que Deus os realize não nos custa nada. A gente fica frustrado, na verdade. Mas a gente não fica frustrado de não ser a resposta dos sonhos dele. Isso é que é confuso. Por que a gente fica com raiva de Deus quando ele não realiza os meus sonhos? E por que a gente não fica decepcionado com a gente? Porque a gente nunca é a resposta dos sonhos dele. Porque nós aprendemos que Deus existe para fazer a nossa vontade. Em algum lugar a gente aprendeu isso. Na verdade, quando nós olhamos para textos assim, quando vemos José sendo a resposta dos sonhos do Senhor, é mais ou menos o coração do apóstolo Paulo, quando ele fala lá aos Gálatas, Gálatas 6, verso 9, diz assim: irmãos, não canse de fazer o bem não, porque a seu tempo você vai ceifar, se você não desfalecer. Gálatas 6, 9, irmãos, não canse de fazer o bem, não canse de continuar sendo resposta dos sonhos de Deus. E sonho é projeto, é propósito, é vontade do Senhor. Não canse de fazer isso, porque a seu tempo nós vamos colher se nós não desfalecermos. E uma realidade aqui na vida de José, que ela é muito notável e muito destacada, é que José não murmura. Não há nenhum trecho, não há nenhum versículo, não há nenhum registro de José reclamando porque foi preso, porque foi jogado na cadeia, porque foi jogado num poço, porque foi esquecido, porque passou uma década numa prisão injusta. A gente não vê nada disso. O coração de José é como se fosse igual ao de Paulo aos Filipenses. Eu estou bem certo que o Senhor há de cumprir em mim a sua vontade até o dia de Cristo Jesus. Porque é aquele que começou boa obra em mim, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então não importa se eu estou passando num poço, não importa se eu estou preso, não importa se eu estou contabilizando derrotas ou dores. Eu tenho certeza que o meu Senhor, aquele que começou a obra em mim, Ele vai completar. Esse é o coração do apóstolo Paulo e esse possivelmente é o coração de José, porque os homens cheios do Espírito, eles têm essas convicções, gente. Totalmente essas convicções de que as coisas não estão dando certo para mim, mas está tudo certo naquele que é o dono de mim. As coisas não estão sendo favoráveis a mim. Mas eu tenho certeza que há uma vida que está sob controle de alguém que é o meu Senhor. Entregamos os nossos sonhos e nele eu descanso. Cantamos isso aqui. Uma segunda condição para vivenciarmos esses sonhos e essas bênçãos ilimitadas é quando a gente começa a ser a resposta dos sonhos dele, mas ao mesmo tempo também é quando a gente para de reivindicar direitos e começa a cumprir propósitos. Porque uma pessoa que reivindica muito direito jamais poderia ser um José. Uma pessoa que é muito revestida de critérios, de direitos, ela jamais poderá cumprir propósitos do Senhor. Porque cumprir projetos de Deus e ser resposta dos sonhos de Deus custa muito caro. E aí a gente vai perder os nossos direitos. Nós olhamos aqui para este José que plantou, que semeou, que construiu galpões, que alargou galpões, que foi estratégico,
aonde cada cidade, onde era colheita, ficava nesta própria cidade, para que houvesse uma distribuição igualitária dos alimentos. Um homem que ralou, um homem que não ficou reclamando da vida, mas um homem que começou a escrever uma nova história. Um homem que não se preocupou muito em reivindicar ou brigar pelos seus direitos, mas um homem que começou a buscar do Senhor o que o Senhor quer que eu faça. E José foi conseguindo entender isso de uma forma mais ampla, e mais ampla, e mais ampla. Não um homem resmungão, mas um homem agora cheio de galpões para construir. Sementes a plantar e colheita para fazer. Esse José, gente, ele é o oposto do Elias na caverna. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, tem a história lá do Elias. E graças ao Senhor, a Bíblia registra que os homens mais espirituais entraram dentro de cavernas também. Passaram pelos seus momentos de depressão e pelos seus momentos de tristeza. A Bíblia, que bom que ela nunca escondeu isso. Mas eu vejo José num caminho oposto a esse que Elias teve. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Verso 9, Elias entra numa caverna e passa ali a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e eles ainda procuram me matar. Aí o Senhor disse: sai, vai para fora, eu vou falar com você. E apenas agora narrando, vem um vento forte, capaz de quebrar uma rocha, mas Deus não está nele. Vem um terremoto e Deus não está no terremoto. Vem fogo, Deus não está no fogo. E vem um vento suave, e nesse vento suave Deus fala. E quando Deus fala nesse vento suave, Elias ouve. Verso 13. Reveste o seu rosto com um manto, sai à entrada. E mais uma vez o Senhor fala a Elias. E o que é que o Senhor fala a Elias? O que é que você está fazendo aqui? Repete. É tipo assim: Senhor, mas eu lá dentro eu já disse o que eu estava fazendo aqui. Primeiro eu dei uma carteirada no Senhor, dizendo que eu sou leal, sou justo, sou bom, sou gente fina. Esse povo aqui não presta. Porque para a gente dizer para Deus que algo está ruim, a gente tem que dizer que nós somos bons. É óbvio. E por mais que a gente diga assim: eu não sou perfeito, eu também tenho muitos defeitos. Conhece esse clichê de gente presunçosa? Conhece esse clichê de gente arrogante? Que critica tudo e todos e no final diz assim: mas também eu não sou perfeito. Pois é, mais ou menos Elias. Elias, ele não usou esse clichê, porque Elias se considerava perfeito. Tenho sido muito zeloso. Tenho sido muito fiel. É o povo do Senhor. Então, Elias começa a partir para culpar o povo. Então, se você entender aqui, Elias vai repetir tudo de novo. Eu não vou ler, porque eu já estou chateado com Elias. Diz assim: esse povo é infiel, deixou a tua aliança. Esse povo é irresponsável, derrubaram os teus altares. Esse povo é mau, mataram os teus profetas. Esse povo é apóstata, só eu fiquei sozinho. E esse povo é inimigo, eles querem me matar. Qual é a resposta do Senhor para ele? Aí, essa resposta do Senhor para Elias é extraordinária. Volte para o seu caminho. O Senhor faz que Elias repita 2 vezes a mesma sentença. Primeiro, me considero bom, os outros não prestam. Elias, eu vou te curar. Volte para o seu caminho. E as minhas emoções desajustadas? Vai ser curada no caminho. E a minha fragilidade como ovelha? Isso vai ser curada no caminho. E os meus medinhos de Acabe e Jezabel? Ele disse: volte para o seu caminho. E quem quer me matar? Ele disse: volte para o caminho. O Senhor é muito duro. Ele disse: volte para o caminho. O Senhor não vai tratar dos meus sentimentos confusos? Ele: volte para o caminho. E olha na Bíblia se não é só isso que Deus fala para ele. Você tem que cumprir propósitos, meu amigo.
E cumprir propósito não é ficar dentro de caverna. Saia das suas cavernas e vá cumprir propósitos. A cura está no cumprimento de propósitos e não na reivindicação de direitos. A turma que gosta de reivindicar direito são os cristãos modernos e pós-modernos e atuais. E principalmente nós, os ocidentais. Que povo cheio de direitos, gente boa. Deixa eu fazer uma pergunta. Você busca um mundo normalizado? Você busca um mundo equalizado? Você ainda está buscando um mundo justo? Quando é que a sua vida vai começar a ter propósito? A gente não busca mundo normalizado, não existe. Elias, você está dentro da caverna porque está esperando que as coisas se normalizem lá fora? Ele nunca vai se normalizar. Mas você cumpre ungir quem eu mandar você ungir e passar o bastão para que outro dê continuidade àquilo que você começou. Deixa um legado, rapaz. Um legado de bênção. Assim como José. Eu acho que volte para o seu caminho. É assim, pegue o caminho que José, do qual nunca saiu. Gente boa. Parábola lá da ovelha perdida. Lucas, capítulo 15. Você é a ovelha ou você é o pastor? Rapidão, ovelha perdida, ovelhinha perdida e tal, tal. Você é a ovelhinha perdida ou você é o pastor? Há quantos anos você é a ovelhinha perdida? Há quantos anos você é a ovelhinha frágilzinha? Há quantos anos? Sabe por que a gente pega essa pegada pra gente? É porque nós somos a turma da reivindicação dos direitos. Mas a gente não se levanta para ir para cumprir propósito. Aleluia! A gente precisa de um saculejo espiritual para a gente parar de ser ovelhinha ferida e passar a ser pastor com propósito. Nós não vamos ser na nova vida, em nome de Jesus, uma comunidade de ovelhinhas feridas. Não vamos. As feridas nós vamos curar. As quebradas nós vamos ligar. As abatidas nós vamos correr junto. As perdidas a gente vai atrás. Mas as rebeldes jamais. E sabe o que é a ovelha rebelde? É que sabe o caminho, mas não pega. Aleluia. Porque volte para o caminho, é você sabe o trajeto de volta. Ovelha perdida não sabe voltar. A rebelde não quer voltar. E espera ser achado dentro das suas cavernas, tristes, escuras, e que alguém me ache. Só Deus acha esse tipo de gente. E quando Deus acha esse tipo de gente, que acha que seus direitos foram revogados, não vai curar esse povo, não. Vai mandar voltar para o caminho. Ovelhas quebradas, perdidas, são aquelas que têm pastores cafajestes como seus líderes. Um homem e uma mulher que anuncia a palavra e a verdade, torna as ovelhas responsáveis. Vou repetir. Todas as vezes que nós ouvimos a verdade, nós passamos a ser responsáveis e não os feridos. A pergunta é, por que você não saiu daqui hoje curado? Vamos fazer uma ilustração. Deus, purinho, chegou aqui hoje à noite, me deu um tapa, derrubou. Ele veio aqui no meu lugar, Deus, em pessoa, veio aqui e disse, faça uma fila indiana. Faça uma fila indiana aí, todo mundo. Não pode sair ninguém, sair eu mato. Aí faz uma fila indiana aqui. Aí vem todo mundo, do menor ao maior, ao mais velho. Assim, você está sendo a resposta dos meus sonhos? E aí nós vamos responder olhando nos olhos dele. Assim, você está respondendo os meus sonhos da sua vida? Você teria coragem de dizer não pelo que me fizeram? Você teria coragem? Não, porque eu estou muito abatido por esse povo que me persegue. Você terá coragem de dizer não, eu não estou no caminho certo, porque qual a resposta você ia dar? Gente boa, você entende que não tem resposta? Você está esperando um mundo normalizado? Você está esperando um governo bom ainda? Deixa eu contar um segredo.
depois que o povo escolheu Barrabás e não a Jesus, vou te contar isso de novo. Sistema executivo, legislativo e judiciário ruiu. Depois que o povo disse assim, a gente quer um ladrão em vez de Cristo, todo o sistema político e governamental e jurídico ruiu. Então nós não estamos esperando normalizações políticas. A gente não espera, meus irmãos, a gente não espera uma justiça justa, por mais que seja redundante. Uma política saudável. Você ainda está nessa. Depois que o povo escolheu um ladrão ao invés de Cristo, tudo acabou. Você está esperando normalização? Pessoas que buscam uma vida normal são pessoas cheias de direito. Critica a igreja, critica Estado, critica pai, critica família, critica pastor, critica todo mundo, porque está querendo dizer que ela merecia uma vida muito normal. Geralmente essas pessoas não levantam um pé para fazer diferença. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Conhece uma pessoa que critica muito tudo e todos e vê qual é a diferença que ela faz. Conheça essa pessoa. Olha para a vida dela e vê o tanto que ela coopera. Vê os calinhos nas mãos pelo reino. Porque geralmente as pessoas com calo nas mãos pelo reino, elas não perdem tempo criticando. Pastor, igreja, geralmente são pessoas que mal aparecem aqui e muito menos estão em disposição de ralar e sangrar pelo reino. Totalmente diferente de José. Aí o Senhor está dizendo assim, bom, poderia mudar. Vocês poderiam vivenciar bênçãos incontáveis. Vocês poderiam colher frutos imensuráveis. Vocês poderiam, sim, vivenciar o que é o infinito daquilo que Deus pode fazer em mim. Mas depende das suas decisões. Primeiro, se você vai ser resposta dos meus sonhos. E segundo, se você até que enfim vai parar de reivindicar direitos e cumprir propósitos. E em terceiro lugar e último, aquelas pessoas que vão escolher vivenciar as bênçãos incontáveis do Senhor são aquelas que deram novos nomes para as suas vidas. A sua história e a sua vida tiveram agora novos nomes. A partir do versículo 20, estamos aqui no capítulo 41, peço que você volte. A partir do verso 50, os filhos de José se chamaram Manassés e Efraim. Quando um israelita ele dava um nome a um seu filho, tinha muita associação com o que ele estava sentindo ou o momento que eles estavam vivendo. Isso aqui é quebra de maldição hereditária. Quebra de maldição hereditária é quando a gente começa a dar novos nomes para a nossa história. Sabe quem? Nós. Sabe em qual o poder? No poder do nome daquele que morreu na cruz do Calvário por mim. Aí é quebra de maldição hereditária, quando eu decido dar novos nomes para a minha vida. Eu não sou mais o adúltero. Eu não sou mais a adúltera. Eu não sou mais o perturbado. Eu não sou mais a raivosa. Eu não sou mais um rebelde. Eu sou Manassés. E Manassés não é amnésia. Manassés é uma nova história. Manassés significa uma nova vida. Manassés é um novo pensamento. É uma nova atitude. Manassés são novas atividades. Manassés é uma nova visão. Manassés é escrever uma nova história. É parar com que o meu passado seja senhor do meu presente e determinante para o meu futuro. E se eu existo um passado, e se eu tenho um passado complicado, ele será ao meu favor, ele não será mais contra mim. Chega, gente. Aonde está um cristianismo e aonde está um evangelho que diz que quando ele chegou, tudo se fez novo?
E não é o evangelho que está errado, somos nós que somos rebeldes, pelo amor de Deus. Quando o evangelho chega e não há brechas para a Bíblia, para dizer que nós temos agora um processo muito longo de cura interior. O evangelho nunca disse isso. Um evangelho que me achou, mas eu tenho uma caminhada muito longa de tratamento das feridas da alma. Aquieta, Deus sabe lidar com isso, mas permita que Ele lide com isso no poder do Espírito e não com terapias humanistas. Porque aquele Senhor é poderoso para fazer em mim mais do que eu posso pensar ou pedir. Deus, tira esse pecado da minha vida. Não somente isso, meu filho, que eu vou fazer na sua vida, mas eu vou fazer infinitamente mais do que isso que você está pedindo. Senhor, tira esse vício de mim. Não somente isso, meu filho, mas eu vou fazer infinitamente mais do que simplesmente tirar um vício seu. O seu nome será chamado Manassés. Esqueceu. Não amnésia, mas uma nova história. O seu nome também se chamará prosperidade, Efraim. Efraim significa fiel. Gente boa, nós passamos por um tempo tão difícil nesse ano de 2020, mas Deus se manifestou fiel a nós. Deus foi fiel a mim no meu tempo de aflição, verso 52. Verso 52 diz, o Senhor me fez próspero numa terra de muita aflição. Não foi sossego não, foi muito duro. Mas o Senhor sempre presente, nada normal, nada pianinho, nada uma estrada bem pavimentada. Mas o Senhor me tornou próspero. Meus irmãos, o Senhor não nos prometeu uma estrada fácil da gente passar, não. O Senhor disse que nós seríamos reparadores de veredas. O Senhor não disse que iria impedir os terremotos chegarem. Mas o Senhor disse que nós iríamos erguer as antigas ruínas. Nós iríamos ser reparadores de ruínas. A gente ia saber consertar casamento, a gente ia saber consertar família, nós iríamos saber consertar as emoções, nós iríamos tratar almas abatidas, nós iríamos saber tratar corações destroçados, porque o Senhor não disse que não passaríamos por terremoto, Ele disse que nós ergueríamos antigas ruínas. O Senhor não disse que nós iríamos para um deserto morrer, ou ali ser o nosso fim. Ele disse que lá nós iríamos florir e levar água. Efraim, Deus me fez próspero. Sabe os outros nomes que José deu para ele também? Convido você a ir lá para o capítulo 50, Gênesis, estamos caminhando aqui para o encerramento. Capítulo 50. Os irmãos de José, os 10 irmãos, foram extremamente cruéis com eles e acabaram com a sua vida na perspectiva humana, a sua juventude. E agora é a hora da vingança, talvez seja um texto que você conhece muito bem, mas as duas palavras que José dá para si, o meu nome é adoração e o meu nome é perdão. Gênesis, capítulo 50, a partir do versículo 19. Quando Jacó morre, os seus irmãos ficam em pânico, porque agora sabe que José, como o segundo homem mais forte do Egito, um semideus, pode matá-los. E eles ficam morrendo de medo. E José diz o seguinte: não temas, porque eu não estou no lugar de Deus. Vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, porém Deus tornou isso em bem. Eu leio Gênesis 50, verso 20. Para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim consolou-lhe e falou dessa forma, e os seus corações foram tratados e acalmados. O meu nome é adoração, porque eu adoro um Deus que sempre teve o controle sobre a minha vida. Vocês de fato fizeram um mal contra mim, um mal muito duro. Mas o Senhor pegou todo o mal que vocês fizeram e reverteram em bem. Muitos de nós aqui temos essa história. Fomos vítimas de males,
mas o Senhor pegou a gente e transformou isso em bem. Isso se chama adoração. Deus sabia o que estava falando de mim. Deixa eu te contar um segredo. Jamais, jamais, diga para os seus filhos, ou faça pelos seus filhos, alguma coisa para que jamais eles passem pelo que você passou. Vou repetir, cuidado. Para que você jamais diga para o seu filho que o que você está fazendo ou deixando de fazer é para que ele não passe pelo que você passou. Cuidado, isso pode ser pecado. Porque você passou pelo que você passou e o Senhor sempre te ajudou. As pessoas foram muito más com você. Ou o abandono, ou o abuso, ou a violência, ou seja o que for, mas Deus era presente. E quando eu digo para uma criança, você não vai passar pelo que você passou, pelo que eu passei, você está dizendo, Deus, ele errou comigo, mas não vai errar com você não, meu filho, porque papai está aqui e mamãe está aqui. É isso que você está querendo dizer para o seu filho? Meu filho, mesmo que você passe pelo que papai ou mamãe passou, Deus é com você. E assim como Ele cuidou de mim, vai cuidar de você também. Exalte o Deus da sua vida, meu povo. E não um Deus que errou com o seu passado, mas agora você chegou para fazer com que os seus filhinhos, seus docinhos, não passem pelo que você passou. Você só é o que você é, porque você passou pelo que você passou, e hoje nós estamos aqui agarrados com o Senhor. Tratar filho como fofo. A gente deixa de adorar a Deus pelos nossos filhos, porque a gente tem uma vida para murmurar e lamentar, e não um Deus para adorar. Vocês fizeram mal, mas Deus reverteu em bem. E pode trazer você, pode trazer filho, neto, que eu vou cuidar de todo mundo. Isso é perdão. O perdão não é simplesmente perdoa e vai embora. O perdão é vem cá, deixa eu ser bênção na sua vida. Porque eu não sei fazer outra coisa a não ser bênção na vida de quem não merece. Esse é o cristianismo. Porque nós fazemos o bem para quem merece, isso não é ser cristão, isso é o ser um hipócrita religioso. Pode trazer seus filhos, eu vou cuidar deles. Nós vamos ser amigos? Não sei, eu sei que eu vou ser bênção. Se a gente vai ser amigo, não sei. E em último, o meu nome é Esperança. Verso 24. Meus irmãos, verso 24, José falando aos seus irmãos, dizendo, eu vou morrer, porém Deus visitará vocês. Eu vou morrer, mas Deus vai visitar vocês. Certamente Deus vai visitar vocês. E vos fará subir desta terra, para a terra que ele jurou dar a Abraão. Deixa eu só pegar essa frase. Alguns de nós vamos morrer. O que Jesus disse. Mas haverá um dia que o Senhor nos visitará. E quando Ele nos visitar, Ele vai nos levar para uma terra que Ele prometeu que seria nossa. Isso se chama esperança. E quando eu morrer, e quando vocês forem embora daqui, leve os meus ossos, porque eu não vou ser sepultado aqui. Aleluia, isso é escatológico. Eu não serei sepultado aqui. Os mortos ressuscitarão e se encontrarão com o Senhor nos ares. Isso aqui é escatológico, é verdade. O meu túmulo se abrirá. Se eu morrer e o Senhor ainda não estiver vindo, o meu túmulo se abrirá e nós ressuscitaremos. Eu ressuscitarei, você ressuscitará e nos encontraremos com Ele. Esta terra não será o local dos nossos ossos. Isso é escatológico, isso é cheio de esperança. Isso é uma nova história, isso é uma nova vida. Isso é o meu nome é prosperidade. O meu nome é adoração e perdão. O meu nome é esperança. Mudaram os meus nomes. O meu nome não é mais avarento. O meu nome não é mais perdido. O meu nome não é mais rancoroso. O meu nome não é mais odioso. Meus nomes mudaram. E Deus é infinitamente mais, é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Toda dor que nós sentimos e toda angústia que a gente sente, Deus é poderoso para transformar isso tudo e nos dar novos nomes. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Agora, em nome de Jesus, isso aqui é
condições para vivenciarmos bênçãos que não podem ser medidas. Sua casa é medida, seus patrimônios são medidos, seu carro é medido, seu salário é contado, suas conquistas são todas contadas e pequenas, e na verdade o apóstolo Paulo diz que isso tudo é refúgio. Numa boa palavra que ele disse, é porque a nova tradução colocou como refúgio, mas o apóstolo Paulo diz que isso tudo é esterco diante da sublimidade do conhecimento do nosso Senhor. Deus abençoe sua vida, seu coração, no nome precioso de Jesus, para que essas bênçãos incontáveis sejam uma realidade na sua vida. O que você vai decidir hoje? O que eu vou decidir hoje? Minha oração é que seja essa frase: eu quero e eu irei vivenciar as bênçãos que excedem. Eu quero e eu irei. Hoje você pode riscar o chão, como eu gosto muito dessa expressão, e dizer que a sua vida pode ser diferente. Não espere começar pelo governo. Começa pelo seu namoro. Começa pela sua dedicação em ser fiel. Começa pelo seu casamento. Começa por um papel que você não joga na rua e não reclamando do governo. Começa pelo seu lixo recolhido corretamente e não reclamando da SLU. Começa por criação de filhos de uma forma correta e não de uma PM que não chega na hora. Começa de crentes que passam a ser respostas dos sonhos de Deus nas suas repartições públicas e não sanguessugas do governo. Porque, sinceramente, irmãos, tem crentes que dá vergonha. Seja nas suas repartições públicas, seja na iniciativa privada, seja onde for, tem crentes que dá vergonha. Pior, muitos cristãos que estão em vários segmentos e em todos os segmentos, mas dá vergonha chamar de cristão. Que nunca serão respostas de sonhos de Deus ali, nunca pagarão preços elevados, nunca transbordarão, e os nomes que tem não são esses, não. Nova vida, prosperidade, adoração, perdão, não são esses nomes que os crentes têm em alguns lugares, não. E nós não temos vida dupla, aleluia. Vamos cantar a nossa canção para encerrar o nosso culto. Nós não temos vida dupla. Não há uma vida aqui e uma vida fora. Amém, irmãos? Não há uma vida eclesiástica e uma vida mundana. Nós só temos uma vida espiritual. É somente Cristo em nós. É somente Cristo em nós. Meu desejo como pastor dessa igreja não é que você goste de mim. Aliás, que eu me sinto muito amado aqui. Mas é que você pudesse olhar sempre aquilo que o pastor André falou no início. Se você entendeu que foi Deus que trouxe essa palavra, se você entendeu que foi o Senhor que falou com você hoje à noite, a gente pode encerrar esse culto cantando esta canção em oração, dizendo: Senhor, eu quero ser essa resposta. Eu quero ser essa resposta. Chega. Eu quero ser essa resposta. Eu não quero mais direitos atendidos. Eu não quero mais ser a ovelhinha perdida. Eu não quero ser o Elias dentro da caverninha. As pessoas não têm que me achar mais, não. As pessoas não têm que vir atrás de mim mais, não. Porque eu sei o caminho de volta e eu estou voltando hoje. Porque eu sei o caminho de volta. E o Senhor disse para voltar para o caminho, eu estou voltando para o caminho. Hoje. Eu estou pegando o ministério de volta. Eu estou assumindo uma rota agora de servir ao Senhor e responder aos teus sonhos. A gente pode encerrar o culto cantando essa canção hoje. Deus abençoe você em casa. Deus nos abençoe aqui. Que decisões sérias sejam tomadas diante do Pai. Amém? Vamos ficar em pé se você quiser e puder, em nome de Jesus. Excelente semana na paz do Senhor.